Aqui, pronto, estamos gravando. Deixa eu partilhar a minha tela aqui com vocês. Partilhar. Bom, então, eu queria só que alguém falasse se vocês estão vendo uma tela agora que tem assim, organização e coordenação do trabalho pedagógico. Apareceu essa tela para vocês? A minha, sim. Pronto. Quando aparece para um, aparece para todos, tá certo? Então, gente, eu vou explicando aí. A gente está gravando essa aula, como eu já disse, para depois disponibilizar para todo mundo. Então, assim, nossa disciplina é a organização e coordenação do trabalho pedagógico em espaços não escolares. Então, antes de eu começar, eu queria ouvir um pouco vocês. Assim, quem é que já tinha pensado, por exemplo, com certeza, se você não ouviu essa frase que eu vou dizer agora, um dia você vai escutar. Alguém que chega para você e pergunta qual é o curso que você está fazendo. Aí você diz assim, estou fazendo pedagogia. Aí a pessoa fala, vixe, vai ser professor. Então, assim, quem é que já tinha pensado em fazer pedagogia para não trabalhar numa escola? Eu gostaria que vocês abrissem seu microfone e comentassem isso, por favor. Ou todo mundo que está nesse curso de pedagogia pensa em ir para uma escola? Sabe que vai... Quem foi que disse não, eu já trabalho na área da saúde e logo no começo, acho que foi na segunda disciplina que a gente teve, a gente já falou sobre pedagogia, escolher um tema para falar algo sobre, né? Aí eu fiz um trabalho sobre pedagogia hospitalar. Bacana. Me interessou muito. Perfeito. E você se identifica com essa área? Achei legal, achei bem interessante. Porque assim... Não, diga, conclua. Fique à vontade. Pode falar. Não, pode dizer. Quando eu comecei a fazer, não fiz assim, eu fiz porque era um sonho, né, que tinha, e não tinha condições de fazer. Aí quando chegou a oportunidade, mas assim, nunca me vi muito em sala de aula, principalmente em ensino infantil, não. Aí eu pensei mais assim, ou então, aí quando surgiu esse tema de classe hospitalar, aí foi uma coisa que me interessei. Bacana. As outras querem falar? Estão? Perfeito. As outras querem falar alguma coisa? Vocês estão conseguindo abrir o microfone de vocês? Tá, então vamos lá. Vamos para frente. Bom, então assim, o texto, né? Esse texto, eu gosto desse texto, inclusive, porque ele é um texto simples, ele é um texto de conclusão de curso, e assim, ele é bem abrangente. Então, ele fala para a gente, ele dá uma geral. Como nossa disciplina é muito curta, só são 4 encontros, aí o primeiro foi na passada, eu apresento os textos e tudo, então eu gosto de iniciar com esse texto porque ele já abre para a gente um leque de possibilidades. Então, o texto vai falar, primeiro, dizer que o pedagogo é um profissional fundamental na educação, né? Então, a gente sabe que a educação, você tem a educação infantil, você tem o fundamental 1, 2 médios, os superiores. E o pedagogo, ele é peça-chave, peça fundamental em toda a educação infantil e no fundamental. Então, assim, o que o texto vem nos trazendo, na introdução do texto, ele fala que ele vai nos apresentar essa questão da ampliação das áreas de atuação. Eu coloquei aí, gente, para vocês, 3 imagens, né? A LDB, as diretrizes curriculares, os PCNs, e para lembrar a gente de que cada uma delas
embora todas ainda sejam válidas, são complementares umas às outras. E peraí. E a gente tem que ler e se apropriar de todas elas, mas, assim, o que veio passo a passo, né, que existe uma sequência aí, hoje a leitura de cabeceira do pedagogo é a Base Nacional, que é a BNCC, né? É o último grande documento norteador, orientador para o ensino, de uma maneira geral, com as novas questões de habilidades, de competências, é a Base Nacional. Então, cada uma dessas leituras teve, em seu momento de lançamento, uma nova visão sobre o aprendizado, sobre a relação professor-aluno, sobre o que deveria ser lecionado, como deveria ser lecionado. E as diretrizes curriculares, ela vem falando sobre uma ampliação das áreas de atuação do pedagogo, certo? Então, é importante essa abertura, porque, como eu disse, a maioria das pessoas que entram em pedagogia entra com uma visão de ser professor. E a pedagogia tem um campo vastíssimo, certo? O texto nos fala, logo no comecinho, sobre a educação, sobre os tipos de educação, né? Eu acho que vocês, quem teve a oportunidade de ler, eu sei que está todo mundo sempre muito ocupado, mas quem teve a oportunidade de ler, ou quem fizer a leitura depois desse momento, vai identificar lá as formas de educação, né? A educação formal, a educação não formal e a educação informal. Quem também nos traz isso é o nosso amigo Libânio, naquele livro dele, Pedagogia e Pedagogos para Quê? Ele também faz essa diferenciação. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Algumas pessoas, às vezes, conversando comigo, me perguntam assim, poxa, esse mundo está perdido, o pessoal sem valores, né? A falta de respeito e tudo. Aí diz que esse mundo está perdido. E aí me perguntam assim, Davi, você acha que a escola é capaz de salvar essa realidade, de salvar esse mundo? E eu digo, não, de jeito nenhum. E a pessoa se espanta com a minha resposta. Né? E aí eu vou e explico em seguida. Eu fiz, olha, porque muitas pessoas que acham que a escola vai salvar tudo, tem a escola como única responsável pelo processo educativo. E é importante que a gente entenda que esse processo, que a educação, ela é muito mais ampla. Deixa eu ver aqui rapidinho, vou voltar aqui, que parece uma pessoa querendo entrar. Só um instantinho, rapidinho aqui. Vamos lá. Essa educação, ela vai de forma muito mais ampla, não restrita apenas à questão da escola, certo? Uma pessoa que querendo entrar, aí rapidinho, pronto, Janiara voltou, né? Ok, então vamos lá, vou para a tela novamente aqui, certo? Então, estamos nessa tela onde tem educação formal, não formal e informal. Então, a educação formal, gente, é toda aquela educação que nós estamos mais acostumados, que é justamente a educação de escola, a educação das faculdades, a educação de sala de aula. Então, na educação formal, algumas características, né, são comuns, por exemplo, a seriação, né? A questão de uma série que vem após a outra, de uma forma ou de outra, você tem a questão da avaliação, que vai ou não permitir que você ingresse ou tenha direito a ingressar naquela outra série. Você tem uma divisão de conteúdos, então, dentro da grade curricular, você tem os conteúdos dessa turma, dessa outra, daquela, e elas vão se complementando. No meio aí eu coloquei
uma foto de um grupo de garotos num clube de escoteiro, né? Então, assim, aí é o exemplo da educação não formal. Por quê? Porque esse grupo de escoteiros e muitos outros, né? Das ONGs, por exemplo, um museu é um exemplo de educação não formal. Por que que um museu é, professor, educação não formal? Porque quando você visita um museu, você tem um conhecimento sendo passado lá. Você tem um planejamento, tem alguém que te recebe, tem alguém que vai, um tutor, que geral, ou um professor titular, que vai te apresentar, que vai passar peça por peça, que vai interagir com você, que vai passar as informações. Então, tem todo um planejamento. Só que, no final, ele não vai te aplicar uma prova. Ele não vai dizer assim, se você não responder, você está reprovado, você vai ser punido, entendeu? Deixa eu ver se tem mais aqui, alguém querendo entrar rapidinho. Então, isso aí... Opa, mais duas pessoas. Mais duas pessoas chegando. Martina e Salete. Oi, Martina. Boa noite. Oi, Salete. Pronto. Sejam bem-vindos, tá? Eu vou partilhar a minha tela aqui, que a gente está explicando agora para vocês. Sejam bem-vindos. Quando quiser, podem abrir os seus microfones, ok? A gente está nessa tela aqui. Da educação formal, não formal e informal. Então, a educação formal é da escola, a informal é aquela que tem uma série de características sobre planejamento, tem uma sequência didática, mas não tanto quanto a escola. E a educação informal, gente, eu coloquei uma foto aí de um restaurante, as pessoas fazendo uma refeição e conversando. A educação informal é aquela que é aquela aprendizagem do dia a dia, que nós somos capazes de ensinar e de aprender todo dia para qualquer pessoa. Então, é aquela conversa que a gente tem de forma informal, por isso que é educação informal, na esquina, na padaria, almoçando, numa festa. A gente está sempre interagindo. Nós somos seres sociais. Enquanto seres sociais, a gente está sempre interagindo com as pessoas e passando para elas um pouco de nosso conhecimento e pegando delas também esse conhecimento. Então, o texto faz isso. É as formas de educação. Né? E é importante que depois você dê uma olhadinha lá. Bom, vou voltar aqui rapidinho para esse slide aqui, que fala sobre a introdução. E quando eu coloquei essa frase aí sobre a ampliação das áreas de atuação do pedagogo, tá? Vou adiantar aqui, já passamos por esse slide. E aí eu peguei uma imagem, pesquisei na internet, preparando essa aula, sobre esse blog aí, e esse blog é de maio de 2018. Né? Então, ele falava, há 2 anos atrás, sobre o mercado de pedagogia, mercado de trabalho de pedagogia, da pedagogia. Mais de 15 campos de atuação em ascensão. Então, é um campo, a pedagogia, repito, a pedagogia é um campo em franca expansão. E as possibilidades são infinitas, porque, finalmente, as pessoas estão entendendo, gente, de que tudo é um processo educativo. Então, não basta, por exemplo, você tem uma rede de supermercado, aí você tem que fazer um treinamento, né? E aí, nesse treinamento, você pega lá o funcionário mais antigo, porque ele já está há mais tempo, porque ele sabe tudo, e coloca para treinar outros funcionários, outros colaboradores. E aí, o que as pessoas, o que as empresas, o que as instituições, o que as organizações vêm aprendendo é que esses momentos de capacitação, de orientação, eles são fundamentais que sejam feitos pelo profissional da área de pedagogia. Então, por isso que esse mercado de trabalho para a pedagogia, ele vem crescendo e vem se ampliando numa velocidade muito grande. Tá bom? A área de atuação, o texto vai falar sobre o educador social, sobre a pedagogia empresarial e sobre a pedagogia hospitalar.
Chegaram mais algumas pessoas. Eu vou ficar sempre alternando a tela para ver se tem mais alguém pedindo para entrar, tá bom? Rapidinho aqui. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguém. Não, no momento eu estou com Silvânia, Salete, Raíssa, Martina, Maria, Elimária e Janiara, certo? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês, na medida do possível, abrissem seus microfones e dessem sua opinião sobre educação social, pedagogia social. O que é que vocês entendem por isso? Onde é que um pedagogo atuaria num prisma social? Quem tem algo a dizer sobre isso? Alguém gostaria de comentar? Esse pedagogo, essa educação social, o que seria isso? Ou se você conhece algo nesse sentido? Não? Tudo bem. A pedagogia empresarial, eu já comentei rapidamente, né? E a hospitalar, ela é mais clara, porque assim, essa área social, eu pergunto, porque ela é muito ampla e às vezes a gente não consegue identificá-la facilmente. Quando eu digo pedagogia empresarial, você rapidamente foca em empresas, né? Lógico, hospitalar e na rede de hospitais. Então, é mais essas duas, digamos assim, categorias, a empresarial e a hospitalar, elas são mais diretivas, tá certo? Mas vou comentar todas elas. Então, vamos lá. O texto vai fazer uma recapitulação, um resgate da trajetória da pedagogia social no Brasil. Então, ela começa dizendo que no Brasil, essa pedagogia social, ela começa a ser discutida no início do século XX, como uma educação voltada para a população. Tá? Quando começou a existir uma preocupação para qualificar, para ensinar mais os jovens e os adultos analfabetos, que hoje estão no segmento, por exemplo, da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. E aí vem a figura da educação social, que surge primeiro através das ONGs, das organizações não governamentais. Gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês da minha experiência. Eu sou pedagogo da área social, certo? Eu trabalho, sou funcionário efetivo da Prefeitura do Natal e trabalho na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, na SENTAS. Então, a minha atuação, e eu entrei lá em 2007. Eu já trabalhei no PET, eu já trabalhei em CREAS, e hoje eu trabalho com conselhos de direitos, tá certo? Então, quando eu comecei a trabalhar na assistência social, o pessoal me perguntava assim, ainda naquela visão muito, digamos assim, estreita, de que se eu era pedagogo e tinha feito um concurso público, eu era professor. Eu estaria vinculado a uma secretaria de educação, estaria lotada em uma escola do município. E as pessoas me perguntavam, você trabalha em qual escola, Davi? Que eu dizia assim, cara, eu trabalho onde a escola não chega. Tá? Então, eu trabalho com pessoas, é a última frase que tem aí, eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, o que é vulnerabilidade social? São pessoas que estão numa situação de muitos problemas sociais, muito próximos das drogas, muito próximos, por exemplo, da violência. Então, é aquele jovem que ele, por pouco, você pode perder. Ele pode estar na escola, mas por pouca coisa, por uma ação mal feita na escola, é aquele jovem que facilmente se irrita e diz, mas aqui é mais fácil, e vai por um outro caminho. Então, essa área de vulnerabilidade social são áreas geralmente mais carentes, com mais presença de violência, com mais presença de tráfico de drogas, e onde tem essa captação dos jovens quase que diariamente para o mundo do crime, para o mundo das drogas. Então, o texto faz essa recapitulação sobre a pedagogia social. Agora, eu gosto muito de perguntar, né, e gosto muito de situar vocês. Em que sentido? Aí está a primeira frase, olha essa primeira frase. No Brasil, início do século XX, educação popular.
Gente, quando a gente lê qualquer texto que for falar de séculos, início, meados, o que é meados do século? É metade do século. É importante que a gente tenha em mente que século é esse. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Então, a minha pergunta nesse momento... Opa, Rafaela. Rafaela está chegando. Então, nesse momento, eu pergunto a vocês. Bem-vinda, Rafaela, e as demais. Né? Agora eu estou com Silvana, Salete, Raíssa, Rafaela, Martina, Marília, Limária e Janiara. Tá bom? Sejam todos bem-vindos. Alguns com microfones ligados, outros com microfones desligados. Muito bem. Então, assim, vocês sabem me situar? Eu gostaria de escutar vocês. Quando eu digo início do século XX, eu estou falando de que ano, mais ou menos? Vocês sabem se situar nisso? Abram seus microfones aí, vamos trocar uma palavrinha sobre isso. Quem gostaria de falar aí? Que ano a gente está falando do início do século XX? Alguém sabe me dizer? Não? Início do século XX, que ano é esse? Século XX é 1800 e tanto, é 1900 e tanto, já são os anos 2000. Alguém sabe? Eu estou escutando barulho, quero só confirmar. Estão me ouvindo? Alguém que está com o microfone, só para confirmar. Se estou ouvindo. Conseguem me ouvir? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Professor, Oi. é Martina que está falando. Pois não. Eu estou aqui falando com o pessoal da faculdade, do grupo de Bom Jesus. Assim, Certo. minha turma tem 19 pessoas e só eu e Rafaela tá aqui. Ninguém estava sabendo dessa aula. Certo. Aí, saber se vai ser reposta. Não, eu estou ouvindo agora direito, professor. Eu não estava ouvindo. Pronto, que bom que agora você está ouvindo. Você tem que abrir o seu microfone do seu computador, né? Gente, olha só, sobre essa questão da reposição dessa aula, é por isso que essa aula está sendo gravada, tá bom? Porque aí eu vou poder disponibilizar para todo mundo. Eu sei que tem sempre esse problema de acesso à aula online, e aí, assim, a reposição, a princípio, vai ser através da gravação, da disponibilização da gravação dessa aula. Mas eu posso abrir um chat de dúvidas, tá certo? A princípio, nessa disciplina, são 4 encontros, tá certo? 4 encontros. Esse é o nosso segundo, mas não impede que eu faça mais de um encontro, mais do que os 4 encontros. Então, depois você passa lá para o pessoal, que eu vou abrir um canal da gente se comunicar, tirar as dúvidas, e, se possível, a gente retoma essa aula de hoje, tá certo? Mas, enfim, vamos continuando, porque... Deixa eu ver se tem mais alguém querendo acessar, rapidinho. Um momentinho, por favor. Não, até o momento são vocês. Ok. Então, eu estava perguntando sobre essa questão do século XX. Alguém tem alguma ideia sobre isso, gente? Sobre que ano é o início do século XX? Eu acho importante isso, para quando a gente, repito, para quando a gente lê um texto, qualquer que fale, qualquer que seja o texto, falando sobre qualquer coisa, mas você sempre se situar na cronologia das coisas. É meados do século XX, então é que ano para eu saber o que estava acontecendo e tal. Alguém tem alguma ideia? Bom, então assim, vou passar para o próximo slide, que é justamente quando fala de texto, eu gosto muito de situar vocês. Então, ano, século, tá? Então, veja só, olha essa frase que tem aí, ó. Toda vez que um ano terminar em 00, a gente apaga os zeros e temos os séculos, tá? Aí eu coloquei aí 4 exemplos para vocês. O ano 1000, o ano do descobrimento do Brasil, 1500, o ano de 300 e o ano de 2000. Todos terminam em 00. Espera aí que eu acho que tem alguém querendo entrar aqui. Todos terminam em isso, Poliana.
Lá vem Poliana. Espera aí, deixa eu só ela acessar. Oi, Poliana, boa noite, seja bem-vinda. Eu estou apresentando aqui o slide, Poliana, só para você acompanhar rapidinho. Eu fiz uma retrospectiva, Poliana, você que está chegando agora, sobre a pedagogia social no Brasil. E aí o texto nos diz que no Brasil a pedagogia social começa a ser discutida no início do século XX, como uma educação popular. E eu perguntei ao pessoal se vocês sabem se situar, que ano seria esse. Então, preparei esse slide aqui rapidinho para vocês, e para ensinar isso para vocês. Sim, lembrando, tá, gente? Terminou a aula, esses slides vão para o grupo de Serra Caiada e de São Pedro, né? Tá? Vai direto para vocês. Então, assim, toda vez que o ano terminar em 00, a gente apaga os 2 zeros e a gente tem um século. Então, o ano 1000, você corta os 2 zeros e tem o século 10. O ano de 1500, que século é esse? Século 15. O ano de 300, que século é esse? Século 3. E o ano de 2000, século 20. E aí embaixo sempre a gente representa os séculos em algarismos romanos, tá bom? E, professor, e quando não terminar em 00? E aí está o slide. Toda vez que um ano não terminar em 00, a gente apaga os 2 últimos algarismos e somamos o que sobrar mais um. Então, vamos lá. Ano de 1040, você corta o 40, sobrou 10. 10 mais 1, século 11. O ano de 1501, corta o 01 e soma o 15 mais 1, século 16. O ano de 399, corta o 99, sobrou 3 mais 1, século 4. E o ano de 2020, que é o que nós estamos, corta o 20, os 2 últimos, e soma-se 20 mais 1, que é o século 21. Então, quando o texto nos diz início do século 20, estamos falando dos anos a partir de 1901. Se fosse o ano de 1900, o ano de 1900 foi o último ano do século 19. Mas como é 1901, a gente corta os 2 algarismos, pega o 19 e soma mais 1. Tá certo? Então, eu gosto sempre de colocar isso aí, porque tem algumas pessoas que têm dificuldade para saber, para se localizar na cronologia. Tá bom? Então, vamos lá. Área social. Vou voltar alguns slides rapidinho, né? Eu falei aqui sobre as áreas de atuação que o texto nos traz, sobre a pedagogia social, sobre a empresarial e sobre a hospitalar. Fiz uma retrospectiva da pedagogia social no Brasil. E agora eu estou falando aqui para vocês sobre possíveis locais de atuação do pedagogo na área social. Gente, logo no começo, eu estava conversando, agora eu não vou lembrar o nome dela, desculpe, e ela falando sobre a área hospitalar. Quem foi que falou sobre a área hospitalar logo no começo? Foi a Elimária, professor. Elimária, então. Eu conversando um pouco com a Elimária, e ela falando sobre a questão da experiência, né? Eu perguntando se vocês que já tinham chegado, acho que naquele momento só tinha ela, e mais 2, se vocês já tinham pensado em atuar fora da área escolar. Ela disse que sim, porque tinha um trabalho, apresentou um trabalho logo no começo do curso sobre classe hospitalar e ficou bem interessada. Aí eu falei assim, mas você gosta disso? Porque, gente, olha só, a gente tem que ter perfil, tá bom? Porque se você não tem um perfil para a área social, acredite, é melhor você ficar na área escolar, ou empresarial, ou jurídica, porque hoje tem um pedagogo jurídico também, mas importante a gente saber e ter uma noção do perfil de cada área. Por exemplo, aí tem, no seu município, muito provavelmente deve ter um CRAS, você deve saber até onde é que fica de cabeça o CRAS. Não sei se tem CREAS, porque às vezes o CREAS para a implantação do CREAS tem algumas coisas que são algumas exigências a mais. Então, o CRAS, ele trabalha com a prevenção da violência. Ele geralmente trabalha em áreas, em comunidades mais afastadas,
isso nas grandes cidades, né? Não é regra. Ele trabalha com o cadastro das famílias, visitando essas famílias casa a casa e identificando os problemas dentro das casas. E aí ele descobre um problema de alcoolismo, ele descobre um problema de drogadição, ele descobre um problema de exploração sexual ou de abuso sexual, que são duas coisas totalmente diferentes, as pessoas têm dificuldade para separar isso. E quando ele vê que esse problema está quase acontecendo, está na iminência de acontecer, então faz todo um trabalho com aquela família para evitar que o problema aconteça. Isso aí é o que se chama de proteção básica. Quando ele não consegue resolver, evitar que o problema aconteça, ou mesmo já encontra uma família com droga, com exploração, com abuso, com alcoolismo, aí ele encaminha aquela família para ser acompanhada pelo CREAS. O CREAS, ele é o setor, o centro de referência, peraí que eu acho que tem alguém querendo entrar aqui na reunião. Ele é o centro de referência, isso, Poliana, de novo, acho que ela saiu e voltou. Pronto, Poliana voltou. Ele é o centro de referência, gente, que vai trabalhar quando o problema já está implantado. E aí o pedagogo vai trabalhar nesses programas como? Fazendo parte de uma equipe multidisciplinar, tá certo? Então aí também tem o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, você tem o Centro POP, que é para a população de rua, que é um outro viés, é o que eu falei sobre o perfil. Você tem perfil para entrar num carro e sair rodando a cidade toda, abordando população de rua, quer dizer, buscando acolher essa população de rua. Geralmente as abordagens são feitas com um assistente social, um psicólogo, um pedagogo, um educador social. Mas aí tem gente que não tem esse perfil de ficar de calçada em calçada, procurando, atendendo a este público. Do mesmo jeito que tem gente que, por exemplo, na hora de, por exemplo, atuar no CREAS, e você vai atender um adolescente ou mesmo uma criança, e você faz parte da equipe multidisciplinar, então você vai participar da escuta qualificada, e naquele momento a criança começa a chorar e dizer que está sendo, por exemplo, violentada sexualmente. Não é todo mundo que está pronto para trabalhar com isso. Então, por isso a questão da importância de cada um de nós saber do nosso perfil. Você tem perfil para esse trabalho? Hoje, eu trabalho no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Natal. Então, eu trabalho, na verdade, com 4 conselhos. O Conselho do Idoso, o Conselho do Deficiente, do Trabalho e da Segurança Alimentar, dentro do município de Natal. Então, é um trabalho mais técnico, é um trabalho mais burocrático, onde a gente dá uma contribuição, enquanto pedagogo, principalmente na capacitação, na organização de reuniões, no planejamento, tá certo? Então, essa é a grande contribuição que um pedagogo, ele dá em relação a alguns setores que, a princípio, não tem uma sala de aula. Por exemplo, o PET, não. O PET, quando eu trabalhei no PET, existiam as oficinas e eu era responsável por uma coordenação dessas oficinas. Era muito mais próximo do ambiente escolar, por assim dizer. Porque tinha oficina de arte, oficina de capoeira, oficina de reforço escolar. Então, tinha todo esse planejamento. Mas no Conselho do Idoso que eu trabalho hoje, ou no CREAS, quando eu trabalhei, não tinha nada de reforço, tem nada, só tem problema. Chega o problema e a gente faz a escuta e dá um melhor encaminhamento, tá bom? Então, aí são possíveis áreas de atuação do pedagogo em âmbito social, certo? Gente, vou repetir, eu disse isso já no começo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma interferência, é só abrir o seu microfone e dizer, professor, por favor, daí você faz sua colocação, tá bom? Fiquem absolutamente à vontade. E aí o texto vai nos trazer do pedagogo social e do educador social. Então, ele vai falar, gente, que nós, pedagogos, ao longo da nossa formação, da nossa graduação, gente, a gente trabalha direto em equipe. A gente desenvolve projetos, a gente faz o planejamento, a gente executa os trabalhos, as oficinas, né? Então, dessa forma, nós, ao longo da nossa formação acadêmica de pedagogia, nós temos uma base
para trabalhar sobre várias possibilidades de atuação fora da escola. Tá? Além disso, eu já havia comentado, vou voltar aqui alguns slides, tá? Eu já havia comentado que as diretrizes curriculares para a educação básica, ela já traz uma ampliação das áreas de atuação do pedagogo. Eu não sei se vocês sabem, mas existem as diretrizes específicas para o curso de pedagogia. Então, tem as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. E nessas diretrizes, que vêm sendo vistas e revistas ao longo dos anos, traz, sim, a ampliação do campo de atuação do pedagogo. Só um instantinho que eu acho que tem mais alguns, que tem um cliquezinho aqui. Aqui, a Aline. Pronto. Só para aqui aprovar aqui a Aline. Só um instantinho. Pronto. Bem-vinda, Aline. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa aula. Eu estou aqui partilhando essa tela e fazendo exposição sobre o pedagogo e o educador social. Então, o pedagogo, gente, onde colocar você, você é capaz de desenvolver qualquer trabalho, qualquer atividade. Principalmente pela segunda palavra que tem aí, que a gente planeja. Eu costumo dizer sempre que se nosso nome é pedagogia, o nosso sobrenome é planejamento. E, nesse sentido, o pedagogo, que, de certa forma, as licenciaturas, mas a pedagogia em si tem uma grande contribuição a dar na rotina dos trabalhos, no planejamento das ações a serem desenvolvidas em qualquer instituição, tá certo? Já o educador social é aquela profissão, aquele profissional que vai surgir das carências. Então, muito comum a gente ver comunidades mais afastadas, onde tem um projeto social. Provavelmente não, tenho certeza que você já viu, já participou, sabe onde fica, ou já viu pelo menos uma notícia na televisão, em algum momento, sobre o atleta fulano de tal desenvolve um projeto social na comunidade, não sei de onde. Ou não necessariamente o atleta, mas uma professora desenvolve, pega as crianças e faz a oficina e tal. Então, o educador social não necessariamente tem uma formação, tá certo? Então, veja assim, a primeira frase que tem é: pedagogia social nasce nas carências. Como eu disse lá no comecinho, que eu disse assim, eu trabalho normalmente onde a escola não chega, nas áreas de vulnerabilidade social. E são nessas áreas onde tem a maior incidência dos programas sociais, tá bom? Então, a pedagogia social, ela surge como um avançado campo experimental da educação. Desculpe pelo erro de grafia, depois eu conserto. Da educação. E, gente, a diferença está na formação, que reflete na diferença salarial. Então, você não precisa ter formação nenhuma para, em uma comunidade, com muita boa vontade, com um pouco de organização, desenvolver um trabalho social. E você pode ter um trabalho social que você desenvolveu com um aluno, com uma pessoa, né, com um adolescente, com um jovem, com um adulto, ou, de repente, seu trabalho social é bastante amplo, você já vem trabalhando isso há muitos anos, você conseguiu apoio ao longo dos anos, e você tem um atendimento de 40, de 50, de 60, você cria uma ONG, né, e não necessariamente você vai ter uma formação. Já para, vou voltar um slide, já para você ser o pedagogo da área social, né, para você fazer a pedagogia social, aí sim, você tem que ter a qualificação, a formação em pedagogia. Repito, eu sou pedagogo social em Natal, sou funcionário público, e para isso eu tive que um dos pré-requisitos era curso de pedagogia com licenciatura plena. Então, eu fui lá e só pude fazer o concurso porque eu tinha a licenciatura em pedagogia. Já o educador social, ele não precisa ter uma qualificação de nível superior para ser o educador social. Qualquer pessoa pode desenvolver um projeto social no seu bairro, na sua casa.
Bom, aí fica essa aí sobre pedagogia hospitalar, ele é, como eu disse, quando a gente usa o termo pedagogia hospitalar, ele é muito mais diretivo. Como eu disse, quando a gente fala do social, de repente você passa na frente lá do CRAS, do CREAS, e nem sabe que lá dentro tem um pedagogo, ou que deveria. Às vezes não tem, mas não tem porque a equipe está incompleta. O pedagogo faz parte, sim, porque tem a legislação específica e dentro da equipe técnica, principalmente CREAS, tem que ter um pedagogo naquela equipe, tá bom? Então, quando a gente fala pedagogia hospitalar, a gente fala de crianças que têm uma necessidade escolar, só que está privado do convívio escolar. São crianças que, por necessidade, por tratamento, muitas vezes tratamento, por exemplo, tratamentos mais longos, como, por exemplo, do câncer, ou porque sofreu um acidente e tem um longo processo de reabilitação. Os hospitais, não todos, eles criam as chamadas classes hospitalares. Tem um detalhe sobre a pedagogia hospitalar, é que para você ser um pedagogo empresarial ou social, a nossa graduação basta. Só que para o pedagogo hospitalar, normalmente são exigidos dele, quando ele entra, que ele se capacite, porque como é na área de saúde, então tem uma série de exigências, uma série de cuidados, porque ele vai trabalhar com crianças em tratamentos. Então, por exemplo, a criança pode se sentir mal, a criança pode, por exemplo, ter uma convulsão, ela tem que saber identificar, basicamente, a lidar com os instrumentos, né? Essa criança aí está fazendo uma atividade, essa de costa tem um soro ligado a ela, então tem que fazer a leitura desse equipamento para saber como ela pode ajudar. Então, o pedagogo, uma vez na área hospitalar, ele precisa passar por algumas capacitações para melhorar a atuação dele no campo hospitalar. Um detalhe, a frase-chave, gente, é essa última frase que tem aí. Quando diz, porque o pedagogo hospitalar ele vai ensinar, porque a escola... Não. O principal aspecto do pedagogo hospitalar é que ele é um mediador entre o enfermo, entre a criança que está hospitalizada e o mundo. Porque essa criança, gente, perde a socialização. Olha só, a gente está vivendo um caso agora de pandemia, né? E aí as escolas do Brasil, não, do mundo, suspenderam suas aulas, algumas já estão voltando na Europa e já fechou de novo, porque os casos de contágio foram subindo. E isso tem gerado nas famílias um estresse, uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque a criança tem naturalmente uma energia muito grande. Então, ela quer gastar, ela quer correr, ela quer ir para a escola, quer interagir, ela se socializa na escola. E, uma vez a criança hospitalizada, esse convívio, ele é impedido. Esse convívio, ele é tirado da criança. Então, o pedagogo social, ele faz um link entre o mundo lá fora, entre o mundo da escola e esse tratamento desse jovem, tá bom? Por último, o texto nos traz a pedagogia empresarial. Gente, a grande contribuição do pedagogo na empresa é quanto ao relacionamento entre os colaboradores. Tá? A segunda frase aí é do texto, eu até coloquei entre aspas, que diz assim: o pedagogo deve estar preparado em conduzir o comportamento das pessoas e não apenas das crianças. Então, o pedagogo na empresa tem uma grande contribuição no sentido de ajudar a colaborar, a contribuir para o engajamento do colaborador. E para que entre os colaboradores exista um clima de respeito e um clima de busca, por exemplo, por resultados. Quando eu estava comentando, dando essa aula em outra turma, até teve um aluno que disse assim: não, mas eu não concordo porque a pedagogia empresarial e a pedagogia social devia ser a pedagogia social dentro da empresa. E aí vamos frisar, gente,
que são aspectos totalmente diferentes. Do mesmo jeito que a pedagogia da escola é diferente, tem um outro prisma, uma outra característica, se você comparar, por exemplo, com a hospitalar. Não é? Lá, como eu disse, é um cuidado diferente, são situações que não estão presentes numa sala de aula comum. Do mesmo jeito, como eu disse também, quando você vai para a área social e você tem lá um aluno, um jovem que sofreu, que está passando por um processo de drogadição, e você vai ter que criar um planejamento, um plano de ação para tirar aquele jovem da drogadição. Isso não é função do professor. O professor vai encaminhar ele dentro de sala de aula. O professor, muitas vezes, pode sofrer esse problema, mas não necessariamente vai dar uma solução para isso. Então, na pedagogia empresarial, o pedagogo ele vai estar focado em alinhar os seus colaboradores daquela empresa para os objetivos da empresa. Certo? É uma pedagogia voltada para resultados, tá certo? Então, tem aí algumas funções, né? Por exemplo, articulador dos recursos humanos. Ele ajuda no desenvolvimento emocional e intelectual e ele acompanha e muitas vezes dá os treinamentos que a empresa precisa. Então, da pedagogia empresarial, mais fácil a gente identificar, fica mais claro, principalmente na área de recursos humanos e na área de qualificação profissional. Tá certo? Eu vou sair dessa tela, vou voltar para cá, tá? Eu vou parar o partilhamento da minha tela para vocês voltarem a me ver aqui. Espera aí, deixa eu abrir minha câmera. Pronto, voltei. Então, eu gostaria de escutar um pouco vocês. O pessoal está com os microfones desligados. Quem gostaria de abrir o seu microfone, fazer alguma colocação, não entendeu alguma coisa, gostaria de... Professor, não estou escutando, não. Pronto. Oi, agora deu certo? Todos me ouvindo? Sim, agora eu estou ouvindo. Pronto. Então, eu queria passar a palavra para vocês, para nesse momento, após a minha explicação, dizer se alguém tem alguma dúvida, o que é que vocês acham dos slides, dos tópicos, queriam comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Silvana, Salete, Raíssa, Rafaela, Poliana, Martina, Marília, Elimária e Aline. Tá? Gostariam de comentar alguma coisa? Não? Tá, tudo bem. Então, gente, assim, esse texto, como eu disse, é um texto, ele é um texto mais simples, ele é um texto onde ele dá o que eu chamo de um nivelamento, uma ideia sobre as possibilidades, tá certo? O texto 2, ele é específico na área social, tá? E aí, daqui a uma semana, novamente, a gente vai ter um momento desse presencial. Eu espero que mais pessoas possam participar. Ao longo da semana, eu vou me comunicando pelo WhatsApp para ver se isso é bem visto. Eu ainda prefiro essa forma que, embora que hoje só tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, mas como eu faço a gravação, tudo isso é disponibilizado para todos no segundo momento. Enquanto que se eu abrir um chat de discussão, por exemplo, ou simplesmente postar lá umas perguntas, a gente perde a possibilidade da interação. Tá certo?